No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada, tinha sido retirada da entrada, a pedra que fechava a entrada do túmulo. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, dois homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Dê glória a Deus. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus, e voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, dois dos seus seguidores, dois dos discípulos de Jesus, caminhavam para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Responderam eles: ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e diante de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não viram a Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos. Tem uma outra versão que fala nécios. Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo, que o Messias, sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, que era o destino daqueles homens, Jesus fez menção que seguiria a viagem adiante. Mas eles insistiram com ele: fica conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus então entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, Jesus desapareceu. Aleluia. Glória a Deus. Dê glória a Deus bem gostoso.
Queridos, tem muita gente vivendo assim, como os discípulos do caminho de Emaús, que ainda não tomou consciência do poder da ressurreição, que ainda não ganhou entendimento espiritual, revelação de Jesus como o Messias e da sua vitória sobre a morte. Diga bem forte: Ele ressuscitou. Mais forte. Aleluia. Ele ressuscitou. Essa é a palavra, e é o que exatamente ele havia prometido quando estava com os discípulos, e é o que toda a Escritura, desde Gênesis 3,15 toda a Escritura vem falando, os salmos falando, os profetas falando, a palavra anunciando. Jesus, quando esteve na terra, antes da sua crucificação, também anunciando que ele teria que passar pela cruz, teria que passar pelo Calvário. É por isso que quando ele inicia seu ministério, ele vai ao encontro de João o Batista, o batizador, e quando João o vê, João grita, João anuncia. João, que era o seu predecessor, o seu antecessor, aquele que foi levantado por Deus para anunciar, para preparar o caminho para a chegada do Messias. E quando João o Batista o vê, o Batista por quê? Porque ele era o batizador. Quando João o vê, ele grita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus vai até ele para ser batizado. Ele diz: eu é que tenho que ser batizado por ti, eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Mas Jesus diz: é preciso que você o faça para que se cumpra a palavra. E João então o batiza. A partir dali ele vai para o deserto para 40 dias de jejum, oração, e 40 dias sendo tentado pelo diabo, e ele vence o diabo pela palavra. Diga: palavra. A palavra de Deus é a nossa base, é a base da nossa fé. Em todo o seu ministério, 3 anos e meio, ele vem anunciando que ele é o Messias, que ele deveria passar pelo Calvário, deveria ter a sua vida ceifada, seu sangue derramado por causa dos nossos pecados, porque diz a Bíblia que sem derramamento de sangue não há perdão, remissão de pecados. É por isso que Jesus tem que derramar a sua vida na cruz do Calvário. Até então, até antes da morte de Jesus na cruz do Calvário, os homens ofereciam cordeiros, ofereciam pombas, rolinhas, ofereciam bezerros, bois, entregavam nas mãos do sacerdote para que o sacerdote imolasse, matasse, colocasse sobre um altar, o seu sangue escorria e colocavam fogo para que Deus recebesse aquele sacrifício, e os pecados dessa pessoa eram perdoados. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode dizer isso? Mais forte, mais forte. Aleluia. Então agora não é mais, depois da morte de Jesus na cruz do Calvário, não é mais necessário o derramamento de sangue de animais ou de pássaros. O sacrifício perfeito, único, uma vez por todas foi feito: a morte vicária de Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus é crucificado e ele dá o último brado, e a última palavra que sai da sua boca é tetelestai. É uma palavra em grego que no português quer dizer está pago. No grego, claro, o significado é esse: está pago. Na nossa versão em português, de tetelestai é está pago, isto é, está consumado. E aí então ele dá o seu último suspiro. O céu enegreceu, houve densas trevas, o inferno celebrou, o diabo achou que tinha vencido Jesus, e ele depois, a seguir ele é sepultado. Agora passa o sábado, o Shabat, o dia do descanso, nada acontece, Jesus está sepultado.
Mas vem o domingo, o primeiro dia da semana, o dia que se cumpre a palavra de que ele ressuscitaria. As mulheres foram à alta madrugada, as mulheres que não deixaram a Jesus em nenhum instante. Discípulos abandonaram na crucificação, mas as mulheres permaneceram firmes, perseverantes, honrando com sua presença a vida de Jesus. E agora elas querem ir até o sepulcro, porque no sábado não podia, então é no domingo, é o dia que elas vão, e quando chegam, o túmulo está vazio, a pedra foi revolvida, foi removida, foi retirada, aleluia. E quando elas entram, elas não encontram o Messias, elas encontram o lençol, elas encontram o pano que cercava a sua cabeça, tudo ali naquele túmulo. E a outra interessante, deixa eu fazer um parêntese para explicar uma coisa interessante. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram a crucificação e a ressurreição de Jesus. Hoje eu li as 4 narrativas. A primeira delas, que foi registrada, que serviu de base para os outros, foi a de Marcos, do evangelista Marcos. Eu te aconselho depois a ler. E é interessante que é parecido quando eu, você e mais 2 pessoas, nós formamos esse grupo, as 3 meninas e Gutenberg, os 4, veem uma mesma história, o mesmo fato, mas cada um vai narrar de uma maneira, sob uma ótica, não é assim? Elas contam a mesma coisa, eles contam as mesmas coisas, a mesma verdade, porém com nuances diferentes. E é interessante. Tem o João 20, por exemplo, fala que Maria Madalena foi a primeira a entrar, mas Lucas fala que tinha outras mulheres junto, Marcos também fala que tinha outras mulheres junto, Mateus também fala. Então por isso a importância de ler os 4 evangelhos. E aí, quando Maria entra, Maria Madalena, as mulheres entraram e perguntam, e não veem o corpo de Jesus, e tem anjos ali presentes que respondem que ele não está mais, porque você procura entre os mortos aquele que vive. Essa é a palavra. Logo a seguir, Jesus se revela a elas, e João traz a narrativa do encontro de Jesus com Maria Madalena. E ela encontra, quando ela sai de dentro do sepulcro, lá no jardim, ela vê um homem, ela acha que aquele homem era o jardineiro, e ela pergunta: onde o senhor colocou o corpo dele? Fala para mim que eu vou buscar. Era Jesus falando, ela estava falando com Jesus e achando que era um jardineiro. E aí, quando Jesus a chama pelo nome, ela o reconhece pela voz, ela começa a adorá-lo, e aí ele diz: não me detenha, vá avisar aos discípulos que eu ressuscitei. E quem é a primeira pessoa na terra, as primeiras pessoas na terra com o privilégio e a honra de anunciar a ressurreição de Jesus, foram as mulheres. Vocês deviam celebrar mais, mulheres. Glória a Deus. Quando elas chegam e avisam os discípulos, eles saem correndo. Pedro e João saem correndo. João é mais novo do que Pedro, então João corre mais. E chegou e parou na entrada do túmulo e olhou. Pedro vem e não contentou em parar e olhar. Ele entrou dentro do túmulo e constataram que ele não estava. E voltaram, mas naquele momento não viram Jesus. Agora, durante o dia está acontecendo, e 2 dos discípulos que estavam junto com os outros estavam desistidos. Preste muita atenção nisso. Não tinham ainda percebido o poder da ressurreição.
estão cabisbaixos, frustrados, e agora eles saem de Jerusalém, eles vão para Emaús, eles saem do lugar da vitória, do lugar da glória e da presença de Deus, e estão afastando, estão desistidos, e eles estão indo estrada fora, cabisbaixos. Essa é a narrativa. E Jesus vem e se coloca do lado deles, e começa a conversar com eles, e ele pergunta: o que é que vocês estão conversando? E eles não percebem que é Jesus. Aí o tal do Cleopas fica chateado e diz: será que você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesse final de semana? Dá um corte, né? Por que eles agem assim? Primeiro, eles estavam com os olhos fechados, apesar do testemunho dos irmãos. Foi anunciado a eles que Jesus ressuscitou. Eles estavam naquela reunião junto com os demais discípulos, mas eles não recebem a notícia. Versículo 22 a 24 diz: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que Jesus vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, Pedro e João, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Aqueles discípulos já tinham várias evidências da ressurreição de Cristo. Primeiro, as promessas de Jesus de que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Eles deveriam se agarrar à palavra. Quantas vezes estamos assim, cheios de promessa de Deus, mas continuamos cabisbaixos, derrotados e desistidos. Deus falou, Deus prometeu, mas você não toma posse. E segue desistido pela vida. Outra evidência, o túmulo vazio. As mulheres falaram que o túmulo estava vazio. Os discípulos, 2 deles foram lá e constataram que o túmulo estava vazio, mas eles não receberam, os olhos estavam fechados. As mulheres encontraram com o ressuscitado, com Jesus, mas nem isso os moveu. Os anjos deram testemunho da ressurreição, mas eles continuaram da mesma forma. Alguns dos discípulos já haviam visto o túmulo vazio, mas eles ainda estavam carregados de dúvidas. Ouça-me, por favor. Hoje tem muita gente assim, vivendo esse reducionismo, reduzindo o poder de Deus. A gente sabe, conhece e prega do poder de Deus, do poder da ressurreição, mas não consegue tomar posse para a nossa vida. E as pessoas vão vivendo esse achatamento da vida, porque não dão crédito ao testemunho que outras pessoas têm dado do poder da ressurreição em suas vidas. Gente que ouve testemunhos: Deus transformou minha vida, Deus libertou minha vida, Deus curou minha vida, mas entra num ouvido e sai no outro. Assim limitam a vida cristã às suas experiências, ou apenas às suas experiências. Isto é, eu não vi, eles que viram. Os olhos deles estavam cegos, apesar da proximidade de Jesus. Eles iam conversando sobre tudo que tinha acontecido, e Jesus se aproxima, e eles não percebem, eles não reconhecem nem a voz de Jesus. Quantas vezes Deus está falando conosco que a gente não reconhece a sua voz? Quantos de vocês têm orado e clamado e Deus tem falado, mas você não consegue discernir a voz do Senhor? Olha para quem está do seu lado e diga: você precisa conhecer o poder da ressurreição. Muitas vezes caminhamos pela vida vencidos, como se a morte tivesse a última palavra, e como se Jesus não tivesse ressuscitado. Embora Jesus está perto, a gente não consegue. Quantos de nós não consegue perceber a sua presença? Ele que diz na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está dizendo: eu estou com você. E quantas vezes a gente está orando e dizendo: o Senhor não me ouve, o Senhor não se importa comigo, o Senhor não está aqui comigo, eu estou sentindo abandonado. Tomé não viu Jesus. À tarde, Jesus aparece no local onde todos estavam em Jerusalém.
onde os discípulos estavam reunidos. Mas Tomé não estava. E ele se revela a eles, e todos ficaram felizes com a presença de Jesus. E quando Tomé chega, Jesus já tinha ido embora, mas Tomé diz assim: eu não acredito se eu não ver os pregos nas mãos e o corte da espada no seu peito. Teve que passar uma semana depois, eles estão reunidos novamente, e Jesus aparece e chama Tomé: ô Tomé, veja aqui minha mão, e olha aqui o corte da espada aqui, o sinal aqui, a cicatriz no meu peito. Aí diz assim: bem-aventurado Tomé, aqueles que não viram e crerão. Bem-aventurado é quem não viu, mas crê. Bem-aventurado é aquele que pega a palavra e acredita na palavra, que diz que Ele é com você e que Ele não te abandona, que Ele é contigo, Ele é seu Pai, Ele é fiel e Ele cuida de ti, mesmo quando você não está vendo, mesmo quando a resposta não está chegando, você descansa nele, você acredita nele, porque sabe que Ele é o sol da justiça e Ele está presente. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quem ousadamente pode dizer: eu não estou só, Ele é comigo, até quando eu não sinto. É isso, até quando você não sente, Ele está presente. Essa é a hora de em fé dizer: eu não sinto a tua presença, mas eu sei que estás aqui, e por isso eu te adoro, e por isso eu te exalto. O Senhor não precisa vir aqui agora para eu ter a tua presença, para eu receber da tua graça, para eu ser cuidado pelo Senhor, para eu sentir amado pelo Senhor, porque o Senhor me ama e deu a sua vida pela minha vida. Oh! Eles estavam como que com os olhos tapados, não conseguem ver. Jesus começa citando as escrituras e vai falando para eles as promessas, todos os textos bíblicos, de Gênesis a todos os profetas, falando do ministério dele, do que aconteceria, da sua morte na cruz do Calvário e da sua ressurreição, e eles não conseguiam compreender. Aqueles homens estavam na estrada da fuga, apesar das várias evidências da ressurreição. Eles estavam desistidos. Aonde estão seus pés? Seus pés estão no caminho da fuga, fugindo do propósito, fugindo do plano de Deus, fugindo da vontade de Deus, fugindo da presença de Deus, como Jonas fez no passado, que Deus manda para uma direção e ele vai para outra. Aonde estão seus pés? O Senhor te pergunta hoje. Está caminhando para Ele ou está caminhando distante dEle? Ou está se distanciando dEle? Aqueles dois discípulos se acovardaram. Eles desistiram de tudo. Desistiram do discipulado. Desistiram de crer. Desistiram da caminhada da fé. Botaram o pé na estrada da dúvida, do ceticismo, da incredulidade. Desistiram de Jesus. Tem muita gente que vive um projeto de vida assim. Vão na igreja, frequenta a igreja, vão nos grupos de pastoreio, mas está sem esperança. Os pés daqueles homens caminhavam na rota da desistência e não na rota da vida. Eles foram para Emaús. Deveria estar todo mundo indo para Jerusalém, aonde tinha a promessa de que Ele ia ressuscitar, e já havia ressuscitado e eles não percebiam nada. Os corações estavam tomados de profunda tristeza. Abra teu olho. Quando o nosso coração é tomado de dor, tomado pelas feridas, a gente não consegue ver a voz de Deus, nem ver a Deus, o agir de Deus, o cuidado de Deus e a graça de Deus. É assim ou não é? A gente não vê nada de bom. Tem gente que tem que perder para depois descobrir que perdeu, para depois ver o valor daquilo que perdeu. Está me dando uma alfinetada? Não, é cajadada mesmo, não é alfinete. Aplique a todas as áreas da sua vida, a todos os seus relacionamentos, até, inclusive o casamento. Aplique as suas dores, as suas lutas. Não permita que as suas frustrações te impeçam. Criem o impedimento em que você não consiga ver a mão de Deus.
a presença de Deus. Tem gente culpando a Deus pelas frustrações na vida, pelos não que receberam, e perdeu a oportunidade de estar nos braços de Jesus como uma filha amada, um filho amado nos braços do Pai. Oh meu Deus, quantas vezes nossa vida é uma via sacra de lamento, de dor, de tristeza, porque não tomamos posse do poder da ressurreição. A vida cristã é uma vida de esperança e de alegria. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu te louvo. Eu não vejo, mas eu te exalto, porque sei que virá o bom, a tua boa e perfeita vontade se estabelecerá na minha vida. Vida cristã não é só sim, tem também não. Quem dá o sim é Deus, mas Ele também pode dar o não. E quando Ele dá o não, nós precisamos entender o propósito dEle, porque Ele tem algo muito maior para a sua vida. E se você tem recebido uma sequência de nãos na sua vida, entenda que Ele tem um plano maior, perfeito, que você não entendeu, que você não sabe, e que vai se manifestar na sua vida, se você se lançar nos pés dEle, na presença dEle, e dizendo: Senhor, eu não compreendo, mas eu me submeto a Ti, eu quero viver a Tua vontade, porque ela é maior do que a minha dor e do que a minha frustração, ela é maior do que os meus sonhos. Cumpra em mim a tua vontade. Glória a Deus. O que fazer para viver o poder da ressurreição? Convide Jesus para ficar com você. Dê um glória a Deus, vai. Depois que ele acaba de explicar tudo, aí tem uma estrada e tem uma bifurcação. Eles vão entrar para cá, para Emaús, mas Jesus continua caminhando para ir em outra direção. E aí eles pedem: fica conosco, porque o sol declina. Fica conosco, aleluia, porque já escurece. E diz a Bíblia que Jesus entrou para ficar com eles, porque eles insistiram para que ele ficasse, ainda que eles ainda não tivessem a revelação de que era ele. E quando ele ministra a ceia, os olhos deles se abrem e eles reconhecem que é Jesus. E quando eles reconhecem Jesus, desaparecem da presença deles. Agora eles voltam correndo para Jerusalém, eles deixam Emaús e eles voltam correndo felizes, olhar altivo, a cabeça alta, o olho brilhando, o sorriso nos lábios, correndo, cheio de graça, cheio de força, cheio de energia, cheio de paixão, cheio de autoridade, de unção e de ousadia, para dizer para os discípulos: Ele vive, e nós nos encontramos com Ele. Oh! Convide Jesus para ficar com você. Convide Jesus para te guiar na ceia, na comunhão. Quais os resultados? Restauração da consciência da presença de Jesus. Agora eles veem Jesus. Eles agora entenderam tudo. Jesus estava com eles, eles não tinham a revelação. Ore por revelação. Senhor, eu não estou entendendo o que está me acontecendo, mas eu quero viver a tua vontade, o teu propósito. Senhor, a minha carne está falando mais alto, as minhas dores estão gritando, as feridas da minha alma estão gritando, estão me impedindo de te ver, de te tocar, de te viver, de te experimentar, de ter comunhão contigo, de receber o teu amor. Jesus! Pessoas feridas ferem. Às vezes estamos tão feridos com coisas que nos aconteceram, que a gente fere. E além de ferir, a gente não consegue receber amor, a gente não consegue receber graça. Fique em pé, por favor. Tem muita gente sufocada pelas lutas, por isso perdeu o ardor missionário, perdeu o amor e perdeu a paixão. Perdeu a alegria em congregar, perdeu a alegria em testemunhar, perdeu a alegria em estar, em ler a palavra, perdeu a alegria em orar, perdeu a alegria. Esse final de semana nós tivemos aqui um feriadão, e nós tivemos um seminário. Poxa, como lamentamos você não estar aqui, porque o que nós tratamos foram coisas tão fortes,
tão profundas, tão importantes, mas você não veio. A gente perde a prioridade, aquilo que deveria ser prioridade, que é a presença de Jesus, a gente abre mão. Eles retomaram a carreira, eles levantaram logo e voltaram para Jerusalém, restauraram o vigor do testemunho. Agora eles vão anunciar. Hoje, convide o Espírito Santo para ficar com você e resolva ter comunhão com Ele. Eu quero te dizer, Ele está contigo, Ele é contigo. Se você já se aliançou com Ele como Senhor e Salvador da sua vida, Ele está com você. Mas se você ainda não se aliançou com Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa, porque você até agora está sendo um religioso. Você precisa se aliançar com Ele. Deus tem coisas lindas para você viver.